Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Vamos para mais uma rodada de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: poderia falar sobre os andromedanos, seres de Andrômeda? Eles são do lado da luz ou do lado da sombra? Então temos aqui uma pergunta um pouco estendida, com pelo menos duas questões. Falar sobre os andromedanos, se são da luz ou se são da sombra. Nós temos que entender que existe uma galáxia que nós chamamos da galáxia irmã da nossa galáxia Via Láctea, que chama-se Galáxia de Andrômeda. Mas temos aqui também no nosso quadrante desta galáxia uma constelação de Andrômeda. Então são duas coisas totalmente distintas. Os andromedanos, que são originários da constelação de Andrômeda, que está na nossa galáxia Via Láctea, são seres do bem, são seres de luz, assim como os pleiadianos, os arcturianos, aqueles que vêm de Alpha Centauri e outros tantos mundos aqui da nossa galáxia, que estão encarnados na forma humana, ou que vêm aqui para nos amparar como irmãos, que a gente chama de irmãos galácticos, porque são da nossa galáxia. Então, é preciso separar as coisas. Quando se fala de andromedanos, na maioria das vezes, fala-se dos seres da constelação de Andrômeda, dos seres benevolentes. Mas há algumas teorias de que os arcontes, os seres das trevas, vieram, antes de vir aqui para a nossa galáxia, vieram da galáxia de Andrômeda. Mas são teorias, nós não temos nada confirmado e eu diria que também não tem tanta importância. O que importa é que depois que eles estavam aqui na nossa galáxia, podem ter estado em qualquer lugar da galáxia, mas nós temos a história recente, 400 mil anos no máximo, pouco mais de 350 mil a 400 mil anos, nesse meio tempo. Eles vieram aqui para a Terra quando já estavam no braço de Órion desta galáxia. Aqui, nossos vizinhos praticamente, de várias estrelas. Não tem uma estrela específica porque eles tomavam conta de uma região muito grande. E esses então seriam os nossos algozes aqui. E também agora chegaram ao fim da caminhada e felizmente esta raça foi extinta não só do planeta Terra, porque aqui era o último reduto deles, mas sim de toda a Via Láctea. Nesta galáxia eles não podem mais permanecer, porque houve uma finalização de um ciclo galáctico também, não é só um ciclo da Terra. Se há ainda seres da não-luz em outros mundos fora da galáxia, eu não posso afirmar porque nós não temos a informação. Apenas que aqui foi o fim da linha para estes seres que vieram do braço de Órion. Se a origem deles esteve também lá na galáxia de Andrômeda, é bem possível. É uma lógica, porque se todos os seres trevosos da nossa galáxia vieram de Andrômeda, e também tem uma coisa, não é toda a galáxia de Andrômeda que tinha seres da não-luz. Assim como o braço de Órion, eram apenas algumas entre as milhões de estrelas que compõem o braço de Órion, apenas algumas eram o reduto deles. E mesmo naquelas estrelas não existiam somente trevosos,
Assim como aqui na Terra, quando vieram, sempre teve seres humanos que se aliaram com eles nas trevas e sempre teve seres humanos que decidiram não caminhar no caminho da escuridão, da não-luz. É como você olhar ao teu redor hoje, olha aqui para o Brasil, olha para qualquer país do planeta Terra, olhe para o planeta Terra de um modo geral. Tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Então, porque tem pessoas do mal aqui na Terra, alguém poderia dizer que a Terra é um planeta que todos os seres são do mal? Não. É bom entender que a dualidade existe sempre. Não existe uma evolução linear sem a dualidade. Nós já falamos isso muitas vezes em muitos vídeos, também em textos mais antigos. A evolução ela se dá dentro das experiências das consciências, porque quem evolui são as consciências. Depois, tudo que está atrelado a ela evolui. O planeta tem uma consciência, evoluindo aquela consciência, evolui o planeta. O planeta possui seres sencientes, e cada reino que evolui ajuda na evolução do planeta. E assim é a espiral. Constante movimento, eu diria um movimento sem fim. Vamos aqui então para mais uma pergunta. Optei por não ter filhos por medo. Medo das situações que se vê por aí, com o desrespeito dos filhos com os seus pais, principalmente. Eu ouço muito essa questão. As pessoas têm medo de ter filhos porque olha ao redor e vê coisas muito duras. O desrespeito dos filhos com os pais é apenas uma das questões. Eu diria que essas criaturas, elas não têm apenas o desrespeito com seus pais, elas são realmente seres que precisam de muita lapidação, então o desrespeito é com tudo e todos. Quem desrespeita os seus pais, desrespeita tudo o resto. O respeito é uma coisa que se tem ou não se tem. É claro que de vez em quando é preciso ajustar algumas coisas e todos nós somos humanos e temos o direito de vez em quando de sair um pouco da linha. Mas são momentos. Não é uma coisa que serve como um hábito natural daquela pessoa. Aquela pessoa que não tem respeito, ela sempre vai faltar com respeito em todos os momentos necessários, porque simplesmente ela não aprendeu ainda a respeitar as coisas. A pessoa que tem respeito para tudo e todos, por mais que ela seja ofendida e incomodada e provocada, ainda assim ela mantém o respeito. Porque ela é uma pessoa que já tem o conhecimento da ética, da moral. Eu diria que a pessoa que diz eu optei por não ter filhos por medo, ela não está tendo medo desta vida agora, porque tanta gente opta por ter filhos, tantas mulheres principalmente desejam tanto ter filhos e não podem ter. Tudo é uma questão de planejamento da própria alma antes de encarnar. Se ela optou por ter filhos, ela vai ter filhos. Mesmo que seja de improviso, vai vir. Um momento vai vir. Se ela optou por não ter filhos, não vai vir em nenhum momento, por mais que ela deseje. Por isso que tem pessoas, principalmente mulheres, que desejariam exercer a maternidade e não conseguem. Porque elas optaram por não ter filhos por uma razão, às vezes é um karma. Vou pagar o karma. Numa vida passada eu tive os filhos e não respeitei, não honrei, então agora eu vou lá e vou ter vontade e não vou poder tê-los. É um ajuste. Mulheres que praticaram o aborto, ou que em si próprias, ou
em outras mulheres, em vidas passadas, dificilmente têm filhos nesta vida, por mais que desejem. E tem aquelas pessoas que não se importam se tem ou não tem, tanto faz. Não sofrem nem por ter, nem por não ter. Então são coisas distintas. Não dá para colocar aqui uma regra geral, mas o plano de alma determina. Se está no plano, vai ter. Se não está, não vai ter. É claro que tem as opções. Ah, se eu não tivesse feito a opção. Sim, mas o plano de alma previa a opção. Uma inseminação artificial, porque não tem como engravidar pelo método natural. Se não tivesse feito, não teria os filhos. Mas o plano de alma previu. Não vai ter filhos pelo projeto natural das coisas, pelo modo natural, porque tem uma dívida kármica ali, tem que fazer algo, dar algo em troca, nem que seja um sacrifício, uma despesa, paciência, para poder ter. Tudo está, não existe o acaso. Nós temos que entender como funciona as leis divinas dentro das provas e expiações, da lei de ação e reação, os karmas, os traumas. Então, por exemplo, optei por não ter filhos por medo das situações que se vê por aí, com o desrespeito dos filhos com os seus pais. E se às vezes você descobrir que numa vida passada você passou por essa situação e ficou traumatizada, seus filhos não te respeitaram, então não é o medo dos outros. A gente não tem muita ideia do que se passa na casa dos outros. Por mais que você vê algo de um modo geral, mas a profundidade de cada coisa nós não vemos. Mas nós temos as memórias dentro de nós de situações já vividas. Às vezes estamos apenas fazendo um comparativo. Uma situação hoje, uma situação vivida em vidas passadas. E aí achamos que é a situação de hoje, não é. Às vezes você mesmo tenha sido um filho relapso e pediu para passar agora pelo outro lado da moeda. E a alma tem esses registros, então ela diz, eu não vou ter filhos porque não vou sofrer, vou pagar o karma. Então, é uma opção. Não vai ter os filhos, não vai ter um filho que vai desonrar os pais. Mas em contrapartida, vai ter sempre uma certa frustração por não ter tido os filhos. Então, de uma forma ou de outra, a dívida kármica ela se paga. Mais rápido, mais devagar, mas se paga. Não é uma simples escolha como se imagina. É um leque de opções que está dentro do plano de alma. Vamos para mais uma pergunta. Quando o fractal decide vir para a Terra, é necessário cumprir esta escola por completo até a ascensão? Ou pelo livre-arbítrio podemos desistir? Existe a possibilidade de nossos mentores serem os mesmos em outras dimensões? É mais uma pergunta que tem desdobramentos, então vamos passo a passo. Quando o fractal decide vir para a Terra, é necessário cumprir esta escola por completo até a ascensão? Sim, porque se não for cumprido o aprendizado todo aqui nesse planeta, vai ter que continuar em outro planeta de provas e expiações. Por isso há o exílio das almas que não estão prontas para ascensionar. É como uma escola, você precisa concluir o primeiro grau. Então você vai para uma escola de primeiro grau. Não é um castigo, é uma oportunidade. Vai aprender. Ah, mas eu desisto lá na terceira série e não vou até o final do primeiro grau. Tu pode até desistir um tempo. As almas fazem isso, podem não reencarnar, ficar um tempo sem reencarnar, elas têm o livre-arbítrio.
Mas chega um momento que ela começa a analisar a si própria e ela entende que não dá para continuar assim. Ela precisa concluir para evoluir. Então ela vai reencarnar. Vai fazer um plano para reencarnar. Mais uma vez. E depois mais uma e mais uma até que complete. Não tem como. Se você vai para a escola do primeiro grau e não frequenta um ano, você vai ter que um dia voltar lá e concluir. Você não tem como ir para uma escola de segundo grau sem concluir o primeiro grau. As leis divinas, elas têm fácil assimilação porque elas são práticas e lógicas. Você veio aqui buscar um conhecimento, como se fosse fazer um curso. Então você quer esse curso, você quer esse diploma, você veio. Um dia você vai entender que precisa concluir. Simples. Pode se rebelar um tempo, não tem problema. Mas um dia vai ter a consciência, porque como a alma desencarna, você não entendeu aqui enquanto está encarnada, quando desencarna ela vai ter essa compreensão. Por isso a alma desencarna. Mesmo que ela não faça nenhum passo evolutivo na atual encarnação. Ela vai desencarnar e vai ver que ela precisa concluir, que ela precisa continuar. Então ela mesma se decide voltar tantas vezes quanto necessário. O desdobramento da pergunta aqui diz: ou pelo livre-arbítrio podemos desistir? O livre-arbítrio já foi exercido quando a alma escolheu vir aqui experienciar esta escola da Terra. Então ela já decidiu lá antes, quando ela estava numa consciência muito mais elevada. Eu vou lá experienciar. Depois aqui ela tem as escolhas, como eu disse, tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer as experiências. Quando desencarna, demorar mais para reencarnar. Porque mesmo aquelas almas que se atrasaram e não quiseram reencarnar muitas vezes, ficaram lá no bem bom da quarta dimensão, agora precisam ir para outro mundo, outro planeta, porque tem que concluir. O livre-arbítrio foi quando ela decidiu fazer o curso primário num planeta de provas e expiações. Então o livre-arbítrio não é só agora, enquanto está encarnado, eu quero, não quero. O livre-arbítrio é uma coisa muito mais alargada, muito mais elástica. O livre-arbítrio existe desde a super-alma, quando ela se divide em almas, para onde é que elas vão querer ir, para que direção do universo, do cosmos. Depois, quando se divide em almas e depois em fractais, sempre tem o livre-arbítrio. Nós não entendemos quase nada aqui na terceira dimensão, porque a nossa consciência está tão limitada que até o livre-arbítrio é difícil de compreender. Ah, eu tenho o livre-arbítrio de escolha. Sim, mas também tem que ter o livre-arbítrio do entendimento das consequências de cada escolha. E não adianta fazer vistas grossas. Os planos são perfeitos, se nós fugirmos às regras, vamos ter que recuperar em algum momento, e simples. Não há o que se fazer. É a evolução. E todos nós queremos evoluir na nossa essência, não há outra forma, não há o que discutir. E essa pergunta, então, ela termina na parte que questiona: existe a possibilidade de nossos mentores ser os mesmos em outras dimensões? A possibilidade existe, desde que esse mentor esteja em dimensões ainda acima daquelas que nós podemos ir. Se é, como aqui na Terra, um mentor que está na quarta dimensão, então ele vai poder ser mentor somente aqui na Terra, porque ele ainda pertence à Terra. Ele está na quarta dimensão, a quarta dimensão da Terra é da Terra. Mas se é um mentor de quinta dimensão ou acima, ele pode estar em outros mundos fora da Terra, tipo Sirius, qualquer uma das estrelas das Pleiades. Nós podemos entender isso. Um mentor não tem fronteira. Dentro da dimensão que ele está e abaixo, acima ele não vai. Não tem como. Para ir para dimensões superiores é preciso ascensionar mais degraus. Por isso a alma não para de evoluir nunca.
Temos sempre essas possibilidades. Porque mentores, nós temos, ao contrário do que se imagina, eu tenho um mentor. Nós temos afinidade, às vezes, com um e achamos que é aquele sempre, mas não é. Pode vir qualquer outro mentor e nós entendemos que é aquele que a gente acredita, mas eles não se importam. Eles não têm o ego como nós. Ah, você nem sabe que sou eu, então não vou te ajudar. Vai buscar aquele que você pensa que é. Isso não existe. Eles são muito amorosos. Eles entendem. Vamos para mais uma pergunta. Como será a vida após a conclusão da transição para a regeneração? Será rápida ou progressiva? É uma pergunta bastante interessante, porque muitos querem saber como será a vida após a conclusão da transição da Terra para um mundo de regeneração. Nós não temos como imaginar um mundo de quinta dimensão de consciência e acima com a nossa consciência ainda presa à terceira dimensão. Nem na quarta dimensão a alma tem uma visão plena da quinta dimensão. Tem algumas informações. E aqui na Terra, ainda um mundo de terceira dimensão, em transição final para a quinta dimensão. Lembrando que a quarta dimensão, antes que alguém tenha que perguntar de novo, e de novo, e de novo, a quarta dimensão é parte da terceira. A alma está na terceira encarnada, vai para a quarta quando desencarna, para elevar-se um pouco a fim de compreender as coisas, fazer uma autoanálise de si mesma e um plano novo para uma nova reencarnação para evoluir. É assim que nós evoluímos na terceira dimensão. Quando nós completamos aqui o aprendizado da terceira, nós vamos direto para a quinta, porque a quarta não precisa mais. A quinta em diante, nós estaremos sempre plenos de consciência, sem a necessidade de desencarnar. Principalmente, não haverá dor e sofrimento. A quinta dimensão é um mundo... Se a quarta já é bom, que a alma às vezes não reluta em reencarnar de novo, ela sabe o que precisa, mas ela pode se atrasar um pouco, porque lá é bom. Imagina a quinta. A quinta é um mundo maravilhoso. Eu já falei tantas vezes, algumas coisas que nós temos de informações na quinta dimensão, é só para entender que é tudo diferente. E tudo melhor. Os relacionamentos, não vamos precisar trabalhar para pagar conta, não vamos ter necessidade de enfrentar situações de desconforto e dor, de confusão, de intrigas. Não, vai ser um mundo maravilhoso. Não vou ficar falando tudo aqui numa resposta, senão teria que fazer um novo vídeo, mas já foi falado tanto sobre isso. De vez em quando a gente faz um tema novo, porque tem sempre coisas novas chegando. Algumas informações que vão agregando. A vida na quinta dimensão é tão maravilhosa que nós não temos nem condições de imaginar. Tudo que você possa imaginar de bom vai ser ainda muito mais. Muito, mas muito, muito, muito mais. Então, vamos fazer aquilo que precisa ser feito agora para chegar lá. Quando chegar lá, nós vamos saber. Se nós não fizermos a ascensão, não vamos nem saber. Vamos continuar na ignorância, no mundo de provas e expiações, submetidos ao véu do esquecimento. Vamos para um planeta ainda precisando da nossa ajuda e vamos continuar o aprendizado. Então vamos fazer um esforço. Vamos dar o nosso melhor. Não precisa fazer sacrifício, nem abrir mão de coisas como as pessoas imaginam. Faça o teu dia a dia o melhor que você pode. Só isso. Se você tem a noção do que é certo, do que não é certo, do que é ético, do que não é ético, o que é moral, o que não é moral, o que é do bem, o que é do mal, não precisa ninguém te dizer o que fazer. Você vai agir dentro do teu melhor, ser a tua melhor versão. Tu tem uma consciência que te orienta. Nós já aprendemos as coisas do bem e do mal nas vidas passadas, a gente já sabe.
É impossível que alguém não saiba, a cada minuto, a cada segundo, se aquilo que está fazendo, está pensando, se está intencionando é do bem ou do mal. Todo mundo sabe. O problema é que as pessoas querem tirar proveito em causa própria. Esse que é o grande problema. Na Nova Terra não vai ter ninguém com essa intenção. Por isso é bom entender isso. Ainda quer tirar proveito em causa própria, sem o merecimento, sem a justiça de fato. Você não está na Nova Terra. Pode esquecer. Se prepare para um mundo ainda duro. Você não aprendeu nada. Nós já aprendemos isso nas vidas passadas. Por que repetir agora? Já sabemos o que é lícito e o que não é lícito. Mas enfim. Essa pergunta tinha mais uma parte, então como será a vida após a conclusão da transição para a regeneração? Será rápida ou progressiva? Bom, nós já estamos na transição. É o terceiro século e o final dele já. A transição é um tempo onde as coisas mudam para tudo e todos. Então, ela é rápido ou é demorado? Depende. Quem quer para amanhã é demorado. Mas quem entende que já está aqui há 200, 300 mil anos, 3 séculos não é nada. Nós já temos provavelmente 2 encarnações anteriores a essa seria mais ou menos a terceira, na média, dentro do tempo de transição. Só que esta define tudo. Pode demorar alguns anos, a mais ou a menos, mas é dentro desta encarnação. Nós vamos precisar entender de uma vez por todas. Ao desencarnar nesta encarnação atual, a nossa alma tem que estar habilitada. Pelo menos tem que ter vivido, se não toda essa vida, pelo menos agora no final, antes de desencarnar, viver dentro da harmonia, da ética, da moral, da justiça, do bem. Esta é a frequência. Então não pode se dizer aqui se vai ser rápido ou progressivo. Progressivo com certeza. E depois que nós entrarmos na nova Terra, as coisas vão continuar progredindo. Não vai parar. Lembre-se que tudo é um movimento em espiral. Uma espiral não tem fim. Ela gira eternamente e está sempre fazendo aquele movimento. E vamos aqui para a última pergunta. Em que consiste o evento e como descrever este evento? O evento é uma coisa que todo mundo acha que é um estalar de dedos e não é isso. O evento é a transição, é a ascensão das almas. Pode acontecer algumas coisas mais contundentes, mas nós já estamos vivendo este final de ciclo, é uma série de eventos intermináveis e cada um tem eventos individuais ou coletivos. Tudo contribui para que nós façamos a ascensão, mesmo que muitos não vão conseguir. Eventos terão alguns mais importantes, mais impactantes. Alguns dizem que vai ser a revelação dos extraterrestres, o contato com os extraterrestres. Sim, eu acho que isso é um evento fantástico, talvez o mais significativo de todos. Pode vir um flash solar? Sim, pode. Seria mais um evento forte. Mas tem tantos eventos acontecendo no dia a dia. Então eu sempre digo, o evento é a soma de uma porção de eventos menores. Não tem como descrever, porque não sabemos exatamente como descrever. Temos o entendimento de que as coisas vão acontecer, já estão acontecendo, mas uma coisa eu insisto em dizer aqui, porque eu digo sempre, a transição é uma série de eventos mais suaves e tranquilos, sem grandes
coisas impactantes. Tem pessoas que passam por situações impactantes, tragédias, eventos climáticos, eventos políticos, eventos de situação de recursos, falta de recursos, no trabalho, doença. Tem almas encarnadas que precisam passar ainda, porque existem ainda resgates, existem karmas ainda, poucos, mas tem. Mesmo que a maioria já quitou seus karmas, mas tem ainda pequenos karmas ou grandes karmas em certas pessoas. Por isso que ainda tem eventos duros também. Mas ninguém passa o que não precisa passar. E se tem dívidas, por mim, eu digo uma opinião minha. Se eu tenho dívidas kármicas e não sei, eu tenho que passar por uma situação dura para pagar esse karma, mas que venha essa situação dura, eu quero ir para a nova terra. Não importa se a dificuldade é bastante, importa que se chegue lá. Este é o objetivo. Não há outra razão para estarmos encarnados a não ser finalizar esse ciclo. Eu quero ir para a nova terra, mas não quero nenhum desconforto. Bom, aí você quer um bom almoço na mesa, mas você não quer preparar o almoço. E ninguém vai preparar por você. Então vai ficar com o prato vazio. Vai ficar passando fome. O que nós podemos dizer mais sobre o evento? Não poderíamos falar aqui um dia inteiro, um mês inteiro. São possibilidades e coisas que acontecem, mas todas as possibilidades podem ocorrer, mas não ocorrem para todos ao mesmo tempo, e mesmo uma possibilidade que acontece no momento, nem todos percebem. Porque nós somos consciências individuais no fechamento de um ciclo. Mas que a Terra vai passar, vai. Já está indo para o final. Não há nada que possa impedir isso. É o plano dos mundos. Nós somos apenas inquilinos dessa casa planetária, não podemos decidir nenhuma reforma nela, porque não somos nós os responsáveis. Nós somos responsáveis apenas para zelar pela casa que estamos habitando, mesmo que não seja nossa. Estamos aqui. Queremos uma casa confortável? Vamos contribuir. Dentro do projeto maior, vamos contribuir com a nossa parte, com a nossa consciência. E seria mais ou menos isso. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.